5 Mundo Zumbi Capítulo 87 Venha o que? O ataque de Nilo foi interrompido no meio do caminho por causa da corda que estava enrolada em sua mão. Nilo franziu a testa e estalou a língua em aborrecimento. Nilo não olhou para o homem de meia-idade, mas, em vez disso, decidiu liberar totalmente sua força. Desde que ele lutou ou melhor, destruiu o grupo de ladrões mais cedo, Nilo agora era capaz de controlar levemente sua força. Seu leve controle só se enquadra na categoria de ser contido e, em seguida, totalmente liberado. Anteriormente, Nilo estava usando apenas a versão contida para perfurar o jovem. Nilo não estava sendo excessivamente confiante. Ele sabia o quão forte ele é comparado aos dois. Ele só queria aproveitar ao máximo todas as oportunidades que lhe surgissem. Foi também a razão pela qual o jovem conseguiu evitá-lo, pois junto com sua força estava a redução de sua velocidade. Nilo mirou e perfurou o jovem gritando de dor novamente. No entanto, desta vez, ele usou toda a sua força. O jovem ainda estava gritando de dor quando uma lâmina perfurou sua boca. A lâmina perfurou todo o caminho até a parte de trás da cabeça do jovem. A corda que estava prendendo a mão de Nilo antes não podia fazer nada além de ser puxada junto com o golpe de Nilo. O homem de meia-idade, é claro, era o mesmo. Seu corpo foi puxado junto com a corda que ele estava segurando, e justamente quando seu corpo estava prestes a colidir com Nilo, foi também nesse momento que Nilo puxou a lâmina do Kriegsmesser na boca do jovem. O punho da Kriegsmesser atingiu o homem de meia-idade bem no rosto. O rosto do homem de meia-idade tremeu como resultado do golpe. Seu corpo então foi jogado fora para onde estava antes. A corda apertou novamente, junto com a parada repentina do corpo do homem de meia-idade. O homem de meia-idade então gritou de agonia enquanto seu corpo se esparramava no chão frio. Nilo pegou o jovem se contorcendo no colarinho e o ergueu bem alto. Ele ainda estava vivo, mas a boca do jovem continuava jorrando sangue fresco como uma fonte. Nilo podia dizer que além de querer respirar, o jovem também queria gritar a dor que sentia. Mas por causa do sangue, ele não podia. Nilo ergueu sua Kriegsmesser e perfurou a cabeça do jovem. O jovem convulsionou por alguns segundos antes de finalmente morrer. Nilo jogou seu corpo para o lado enquanto passeava em direção ao homem de meia-idade. Ao se aproximar, Nilo notou que o homem de meia-idade já estava se recuperando da dor que estava sentindo. Ainda assim, ele estava no chão segurando seu rosto quebrado. Vendo o homem de meia-idade assim, Nilo não pôde deixar de pensar em como era a função extra do Kriegsmesser. Até o punho ainda era sustentado pela função extra de aumentar a dor de uma pessoa. Nilo não pode negar o quão útil é este Kriegsmesser. Sua função extra era equivalente a um feitiço sedutor. Se você for atingido por ele, poderá ficar imóvel por causa de seu efeito. Assim como o que havia acontecido com o jovem de antes. Como ele estava sentindo uma dor terrível na axila, ele não conseguia pensar com clareza e não conseguiu se esquivar pela segunda vez. Bem, não que ele ainda pudesse se esquivar de qualquer maneira, mas se ele não ficasse imóvel pela dor, ele ainda poderia tentar. No momento, a corda ainda estava enrolada na mão de Nilo. Nilo deve admitir que esta corda é bastante resistente. Depois de tanto estresse, ainda estava segurando em sua mão como uma ventosa. A corda tinha uma espessura de 1 polegada e um comprimento de até 7 metros. Na ponta da corda havia um gancho afiado. Quando o homem de meia-idade jogou a corda na mão de Nilo mais cedo, a corda se enrolou em seu braço em um instante. O gancho também se trancou na corda em um instante, daí a razão pela qual ainda estava agarrado à mão de Nilo. Quando Nilo chegou perto do homem de meia-idade, o homem de meia-idade já havia parado de choramingar. O homem de meia-idade notou Nilo e olhou para ele com ódio. Nilo estava prestes a dar mais um passo quando notou um brilho nos olhos do homem. O homem de meia-idade rolou no chão a poucos metros do Nilo. Foi então seguido pelo homem de meia-idade, puxando a corda com força na esperança de puxar o corpo de Nilo. No entanto, por mais que tentasse, ele simplesmente não conseguia mover o corpo de Nilo. Nilo olhou para ele como se ele fosse um idiota. Nilo ficou ali parado e observou tentando puxar a corda, mas sem resultado. Nilo se gaba dele enquanto troca a mão segurando o Kriegsmesser. Após a troca, o Kriegsmesser Orfagonia estava agora na mão esquerda de Nilo. Nilo deu um sorriso malicioso e disse zombeteiramente, boa tentativa. O homem de meia-idade já havia percebido a situação em que se encontrava. O homem à sua frente era poderoso.
O homem de meia-idade estima que Nilo não era menos forte que seu chefe. Seu corpo tremeu quando percebeu que iria morrer. Flashes de memórias apareceram de repente em sua mente, incluindo o que ele havia experimentado antes. Ele não pôde deixar de pensar em como ele era azarado por ser encarregado da busca do trio. Se o patrão não me escolheu para esta busca, eu ainda posso estar na cama agora com aquela garota. Sua imaginação corre solta enquanto ele espera por sua morte inevitável. Não, ainda não posso desistir. Eu não quero morrer ainda. Ainda quero alongar meu recorde de 3 segundos. Escapar. Seus pensamentos correram em alta velocidade quando ele viu Nilo tentando enrolar mais a corda em sua mão enquanto olhava para ele nos olhos. Vendo Nilo assim, o homem de meia-idade voltou a tremer de medo. O homem de meia-idade não esperou mais quando se virou e tentou fugir pela janela. No entanto, a outra ponta da corda ainda estava amarrada na mão direita do homem de meia-idade. Ele não podia ir muito longe enquanto a corda apertava, parando-o de seu caminho. O homem de meia-idade tropeçou e caiu de cara no chão. Nilo sorriu para a cena enquanto continuava a enrolar a corda em sua mão. Ele já havia enrolado a corda mais de 3 vezes na mão quando viu que o homem de meia-idade havia se levantado e estava prestes a desamarrá-la. Vendo a cena, Nilo levantou a mão e puxou a corda com força, junto com o homem de meia-idade. Nilo então disse alegremente em voz alta: "Venha o que?" O corpo do homem de meia-idade voou em direção ao Nilo como um metal sendo atraído por um ímã. Quando o corpo do homem de meia-idade estava a apenas 1 metro de distância dele, Nilo encontrou o corpo do homem de meia-idade com o Kriegsmesser Ofagoni. O homem de meia-idade só conseguiu gritar por alguns segundos antes de morrer. Ele foi perfurado pelo Kriegsmesser das costelas até o coração. O sangue escorreu quando Nilo puxou a Kriegsmesser das costelas do homem de meia-idade. Nilo então agitou a lâmina do Kriegsmesser para se livrar do sangue que a manchava. Ele então cortou a corda que ainda estava presa em seu braço. Ele inspecionou a corda e na verdade era uma corda feita de folhas mutantes. Pena que já estava cortado e danificado. Mas ainda era utilizável, então Nilo o armazenou dentro do espaço de armazenamento. Ele também fez o mesmo com a espada do jovem. Nilo então arrastou seu corpo para o centro e os empilhou junto com os 3 anteriores. Ele então trancou a porta da casa, embora a maçaneta não estivesse mais funcionando. Nilo então caminhou em direção ao quarto onde ele deixou Máximo e o outro mais cedo. Nilo andou devagar e se sentiu amargo depois que percebeu que tinha acabado de matar 5 pessoas esta noite sozinho. Embora eles merecessem sua morte, Nilo ainda não estava acostumado com isso. Nilo pensou que matar 3 pessoas já era o suficiente por enquanto. Ele não estava realmente planejando matar a dupla em primeiro lugar. No entanto, depois de ouvi-los falar sobre estuprar a mulher, ele realmente não pôde deixar de sentir raiva. Mais cedo, quando os dois estavam se aproximando, além da conversa sobre a busca dos 3, ele também os ouviu falando sobre se divertir com uma mulher. Eles até conversaram sobre quem iria primeiro. Embora soubesse que não tinha nada a ver com ele, Nilo ainda decidiu acabar com a vida deles naquela mesma noite. Nilo suspira e limpa a cabeça com pensamentos amargos. Ele se hipnotizou dizendo tudo está bem. Várias vezes. Seu sentimento amargo não havia sido totalmente eliminado, mas definitivamente havia diminuído. Nilo sabia que durante este apocalipse, matar pessoas seria uma ocorrência normal. Ele sabia que os 5 não seriam os últimos. Nilo quer se acostumar lentamente, ele não quer que esses sentimentos amargos surjam em sua mente toda vez que ele mata uma pessoa. Afinal, Nilo chegou à porta e estendeu a mão para a maçaneta para abri-la. Ele empurrou a porta e o que viu fez seus olhos se arregalarem de surpresa. Mundo Zumbi capítulo 88. Mestre do combate. Nilo entrou na sala e o que viu fez seus olhos se arregalarem de surpresa. Máximo olhava para a janela aberta. Uma adaga foi cravada não muito longe da cauda cortada de Croco. Se Croco ainda tivesse o rabo, poderia ter sido atingido pelo punhal. Como ele é sortudo por não ter sorte. A mulher não estava mais lá. Ela havia escapado. Quando Nilo entrou na sala, Máximo virou a cabeça para ele. Máximo se assustou e se sentiu feliz por Nilo já estar aqui. Usando a função do brinco, ele se comunicou com Nilo com a função de telepatia, o tempo todo realizando ações sobre o que havia acontecido. Máximo apontou aqui e ali usando os cascos para contar o cenário. Com base no que Nilo havia entendido, parecia que a senhora, depois que Nilo saiu, realmente tentou escapar diretamente pela janela.
Quando Máximo tentou detê-la, ela de repente puxou uma adaga de suas costas e atirou-a no Croco adormecido. Máximo não pôde ignorar o punhal e conseguiu desviá-lo no último segundo usando seu chifre. Daí a razão pela qual a trajetória do punhal foi curta e só conseguiu atingir o chão, não muito longe da cauda cortada de Croco. Máximo transpirava de raiva enquanto recordava os acontecimentos. Ele não esperava que a mulher escapasse diretamente. Nilo pensou que ela tentaria seduzi-lo esta noite, assim como geralmente acontece na maioria dos romances que ele lê. Nilo se culpou por essa negligência enquanto se dirigia para a janela. Uma brisa fria atingiu seu rosto enquanto ele olhava para fora, para a possível rota de fuga que a mulher havia tomado. Ele queria segui-la e matá-la imediatamente, mas tinha medo de deixar Máximo e Croco para trás novamente. Ele sabia que não estava mais sozinho neste mundo apocalíptico. Ele tinha 2 animais de estimação leais que morreriam por ele. Deixá-los para trás não era mais uma opção. Nilo estava tendo um mau pressentimento sobre a fuga da mulher. E se ela voltasse para a base de Bruno e relatasse o que ele havia feito? E se Bruno for mais forte que ele? Quantos homens Bruno tem? Ele será capaz de lidar com eles, apenas com Máximo ao seu lado. Sistema: existe algum item na loja que possa acelerar a evolução do Croco? O Nilo pergunta seriamente ao sistema. Infelizmente, host, o sistema não tem algo assim. A evolução deve ser feita no processo. O lar não fará nada bem. Esta foi a primeira vez que Nilo ficou desapontado com a resposta do sistema. Você não é onipotente. Quantos itens sua loja tem, mas não contém nem algo simples assim. 1 hora se passou e Croco ainda estava deitado no chão profundamente. A evolução de Máximo levou quase 3 horas. Nilo assumiu que também seria o mesmo para Croco. No momento, o corpo de Croco tremia como se estivesse tendo uma grande batalha por dentro. Nilo notou que as 2 patas dianteiras de Croco estavam com uma protuberância em ambos os lados. Ele adivinhou que era o caminho evolutivo de Croco. Assim como Máximo, que agora tem uma carapaça defensiva no pescoço, Nilo assume que as patas dianteiras de Croco também serão as mesmas. Meia hora depois, as patas dianteiras de Croco estavam sangrando. 2 ossos semelhantes a metal brotaram em ambas as pernas. Estava agora em 3 polegadas e Nilo notou que ainda estava crescendo. Nilo já estava ficando inquieto por causa das vibrações que estava recebendo. E então, o sistema finalmente emitiu uma missão. Uma missão de emergência. Alerta. 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 Missão de emergência. Fuja agora. Descrição: um homem salvou uma cobra das garras da águia, mas em vez de se sentir agradecida, a cobra mordeu a mão de seu salvador. A mulher que você salvou voltou para a base de Bruno e relatou que você matou seus 3 subordinados. Ela acrescentou alguns temperos história e agora Bruno ficou furioso com o que você havia feito. Bruno e sua turma estavam vindo em sua direção. Há força nos números. Objetivo: deixe seu animal de estimação Croco e fuja da vila até que o sistema considere o local seguro. Recompensa: 4 brincos de lealdade. O corpo de Nilo tremeu de raiva depois de ler a missão. Nilo cerrou o punho e o esmagou contra a parede. Aquela mulher. Eu deveria tê-la matado imediatamente. Nilo agora estava lamentando porque ele não matou a mulher imediatamente depois que ela colocou uma adaga em seu pescoço. Houve também um momento em que a mulher voltou. Nilo releu a missão do sistema novamente. Depois de lê-lo até o último parágrafo, Nilo pôde evitar formar um pequeno sorriso sob sua máscara. Ele afirmou que há força nos números. Ou seja, Nilo poderia derrotá-los 1 a 1, mas porque eles estavam em grupo, o sistema considerou-o perigoso e ofereceu a ele a missão urgente para escapar. Ainda há esperança de derrotá-los. Nilo olhou para a recompensa da missão e ficou tentado por um segundo. 4 brincos de lealdade significavam que ele ganharia 4 subordinados leais em troca da morte de Croco. No entanto, Nilo deixou de lado a generosa missão do sistema desta vez. Se fosse antes, ele definitivamente concordaria com isso e fugiria imediatamente. Mas, desde que tomou posse dos 2 animais, oficialmente, Nilo não quis mais se separar deles. Ele não sabe se era seu lado possessivo ou era realmente outra coisa. Mas ele sabe com certeza que os 2 bichinhos eram dele, e nada os separará dele. Nilo navegou pela loja do sistema e pressionou a guia para os itens do tipo consumíveis de uso único. Ele planejava usar bombas para surpreender seus convidados.
Nilo para por um segundo e lembra que ele também poderia usar o estilingue emparelhado com a bala explosiva para enfrentá-los de longe. Dessa forma, seus números já diminuirão antes mesmo de chegarem à sua localização. Nilo saiu e soube na árvore alta ao lado da casa. Ele examinou a área e balançou a cabeça em decepção antes de descer novamente. Havia árvores e casas em todos os lugares. Se ele decidisse usar o estilingue, Nilo sabia que só poderia usá-lo uma vez. Ao contrário de antes, seus inimigos agora eram humanos inteligentes. Eles certamente usariam aquelas árvores e casas como cobertura na segunda vez que ele disparasse um tiro. Claro, mesmo esse tiro pode ser útil, então Nilo comprou uma caixa de exploding bullet mais no sistema por 15 pontos de apocalipse. Nilo esperava que Croco pudesse despertar de sua evolução antes que a gangue de Bruno chegasse. Dessa forma, ele poderia escapar e o System ainda poderia considerá-lo bem-sucedido, afinal, ele escapou mesmo não deixando Croco para trás. O custo das mini-bombas que o sistema estava vendendo custava até 50 pontos apocalipse cada. Seu raio de explosão pode chegar a 10 metros. A edição normal de balas explosivas tem apenas um raio de explosão de até 5 metros. Uma granada de sua vida anterior tem um raio de explosão de 3 metros. Então, comparando-as, as mini-bombas eram definitivamente mais fortes e custavam muito também. Nilo comprou um porque realmente custou muito. Nilo então fixou seus olhos nos talentos que são úteis para sua situação atual. Talento de bombardeio nível 1 graus. Embora Nilo precisasse disso agora, ele só tem uma mini-bomba, então o talento pode ser desperdiçado. Depois de procurar mais, Nilo decidiu escolher um dos maiores talentos da Level 1 Grau System Story, nível 1 graus talento mestre do combate corporal, um mestre do combate corpo a corpo. Torne-se versado em combate corpo a corpo depois de aprender a habilidade. Fuja como uma cobra e pique como uma abelha. Um talento de nível 1 graus na fase de pico. / 70 pontos de apocalipse. Comprar. Sim, não. A razão pela qual Nilo comprou esse talento era simples. Embora ele soubesse o básico de como utilizar uma arma, ele ainda era inexperiente na luta. Estava tudo bem antes, pois o que ele estava enfrentando eram zumbis irracionais que só têm um padrão de ataque simples. No entanto, ele enfrentará sobreviventes inteligentes mais tarde e sabe que não serão os últimos. Combinando o talento mestre de armas, talento de empunhadura dupla e o talento mestre de combate recém-adquirido, Nilo sabia que, embora seus pontos de estatísticas não aumentassem, ele definitivamente se tornara mais forte. Ele estava confiante de que poderia sobreviver a essa situação atual. E se o pior acontecer, ele pode simplesmente carregar Croco e escapar. Mas ele tem certeza de que será prejudicial para a evolução de Croco, então ele deixa isso como última opção. Fileiras de movimentos e padrões de ataque apareceram na mente de Nilo quando ele apertou o botão sim dentro de sua cabeça. Ele fechou os olhos e saboreou o conhecimento que foi injetado em sua mente. Depois de absorver o conhecimento, Nilo sentiu que agora poderia utilizar plenamente esses movimentos como se já os tivesse aprendido há muito tempo. Nilo abriu os olhos e uma expressão determinada pode ser vista em seus olhos. Nilo se levantou de seu assento e passeou para fora. Nilo queria instalar a mini-bomba em um local que tivesse uma grande chance de conseguir várias mortes. Ele não sabe quantos homens Bruno tem, mas ainda é melhor prevenir do que remediar. Nilo sabia que ele não era o melhor, pelo menos não ainda. Ser cuidadoso não lhe faria nenhum mal. Nilo deu uma olhada no mapa e estimou que o grupo de Bruno chegaria a qualquer minuto. Ele apressou seu trabalho e encaixou a mini-bomba em uma das enormes árvores que bloqueavam o caminho para o centro. Nilo então correu de volta para casa. Ele instruiu Máximo a vigiar Croco e relatar imediatamente quando ele acordasse. Máximo assentiu com relutância e até protestou para vir junto com Nilo. Nilo apenas assentiu e garantiu ao animal que poderia se juntar a ele quando Croco acordasse. Nilo então sobe novamente na árvore alta. Ele recuperou o Snipping Slingshot e montou a caixa de exploding bullet mais em seu braço direito. Ele se apoiou no tronco grosso da árvore e esperou a chegada de Bruno e sua turma. Mundo Zumbi capítulo 89. Bruno, a lua e as estrelas não podiam ser vistas acima. O céu estava escuro como breu enquanto nuvens escuras cobriam a iluminação natural da lua e das estrelas. O tempo estava ruim, e Nilo assumiu que ele poderia experimentar sua primeira chuva no mundo zumbi em breve. À medida que a marca de 12 minutos se aproximava, Nilo podia ouvir uma comoção à distância. Estava escuro,
Então Nilo só podia confiar em sua audição para perceber as coisas de longe. Nilo tinha certeza de que o barulho vinha de uma dúzia de pessoas, correndo ou andando. Ele não tinha certeza, porém, se o que causou a comoção eram Bruno e sua maldade. Para isso, a Nile decidiu comprar um binóculo da System que possui uma função de visão noturna. Nile gastou 10 pontos Apocalipse para comprar os binóculos. O binóculo que Nile comprou tem a aparência de óculos de proteção. Na verdade, havia uma alça na lateral das duas oculares. Pode-se usar a alça para montar o binóculo na cabeça. O binóculo pode ver até 150 metros à noite e até 900 metros durante o dia. Nilo montou o binóculo preto em sua cabeça e observou a comoção à distância, a 200 metros de distância. Nilo esperou um pouco mais e, depois de um tempo, finalmente viu aqueles que estavam causando a comoção à distância. E assim como ele havia especulado, era realmente um grupo de dezenas de pessoas armadas até os dentes. Nilo não soube dizer os números exatos, mas estimou que não há menos de 30 pessoas no grupo. No centro do grupo, havia um homem gorducho usando óculos escuros. Ele estava vestindo uma camisa verde escura simples combinada com uma bermuda laranja. O homem estava andando no meio, cercado pelas pessoas que provavelmente são seus lacaios. Sua barriga de cerveja era aparente e parecia mais um balão prestes a estourar do que uma barriga de urso real. Suas características físicas combinam com o que a mulher havia dito sobre Bruno. Nile não tinha certeza se a mulher não havia mentido intencionalmente, mas depois de ver aquelas mulheres ao lado do homem inchado, Nile assumiu que era realmente Bruno. 4 mulheres estavam agarradas ao braço de Bruno enquanto caminhavam muito devagar. Isso resultou no grupo para se mover como um caracol. Deve ser por isso que eles demoraram tanto para chegar, pensou Nilo. Atrás de Bruno estava a mulher que havia escapado mais cedo. Vendo a mulher, Nile não pôde deixar de cerrar os dentes de raiva. Há 30 ou mais pessoas no grupo, incluindo Bruno, a mulher que fugiu, e as 4 mulheres ao lado dele. Eles estavam um pouco separados, então Nile estava deliberando em qual parte ele deveria disparar a bala explosiva para obter mais mortes. Depois de decidir, Nile carregou o Snipping Slingshot com a bala que ele estava fazendo malabarismos mais cedo. Esticando a borracha do estilingue, Nile estimou, e depois que sua mira se estabilizou, Nilo soltou sua mão, e a bala explosiva voou em direção ao grupo. Para o Nilo atual, embora a bala explosiva viajasse em alta velocidade, ele ainda era capaz de vê-la. Não que a força que ele usou não fosse forte o suficiente. Na verdade foi o contrário. A verdadeira razão pela qual Nile podia perceber a velocidade da bala explosiva disparada era que sua visão havia melhorado. Quando a bala já havia atingido quase todo o grupo de Bruno, o gorducho Bruno de repente deu um puxão e ordenou que os seus homens se apressassem. Proteja-se nas árvores, mais rápido, disse Bruno enquanto ele próprio também corria em direção a uma das árvores e se abrigava. As mulheres de Bruno foram deixadas para trás em pânico. Estrondo. Um som ensurdecedor de uma explosão ecoou com uma nuvem de fumaça subindo em um raio de 5 a 8 metros do centro, onde Bruno estava anteriormente. A explosão iluminou os arredores por algumas respirações antes de gradualmente desaparecer. A noite voltou à sua escuridão habitual. O grupo de Bruno ainda estava se protegendo das árvores enquanto olhavam para a área da explosão. Lá, um pequeno poço de 10 metros de raio podia ser visto. Lá, eles viram um braço espalhado e outros componentes do corpo humano espalhados por toda parte. Chovia de sangue quando aquela explosão tirou 7 vidas de uma só vez. Foi lamentável, mas a mulher que traiu Nilo não morreu com aquela explosão. Bruno olhou para os corpos espalhados de sua mulher na área da explosão. Seu humor estava deprimido não por causa da morte de suas mulheres, mas pelo fato de que seu inimigo ainda podia usar dispositivos de explosão. Deve-se saber que quando Bruno e seus homens tentaram a explosão, por algum motivo desconhecido, as bombas não explodiram. Foi o mesmo caso para as armas, pois de repente pararam de funcionar sem aviso prévio. Os únicos sinais visíveis que eles poderiam assumir como culpado pela disfunção era a ferrugem laranja que estava se formando no mecanismo da arma e em sua superfície. No entanto, Bruno testemunhou com seus próprios olhos que uma bomba ainda estava funcionando bem e ainda conseguiu reivindicar 3 de seus homens fortes. Anteriormente, ele não achava que era realmente uma bomba. Quando ele notou o objeto assobiando vindo em sua direção, ele acreditou que era apenas uma pedra tirada neles.
e para um outro lado arremessar tão rápido. Bruno admite que se não for mais fraco, então ele e a outra pessoa devem ter a mesma força. Foi também a razão pela qual ele ordenou que os seus homens se escondessem. Bruno conhecia bem sua força. Ele sabia muito bem o que aconteceria se jogasse uma pedra em alguém com a mesma velocidade daquela. Bruno franziu a testa e olhou na direção de onde veio aquela bomba. Era precisamente o seu destino. Bruno não podia ver tão longe durante a noite, mas com seus 10 anos de vida aqui na vila de Kauai, ele tinha certeza de que o local que a mulher afirma ainda estava a mais de 100 metros de distância de sua localização atual. O confuso Bruno só conseguia perguntar dentro dele: quem é você? Ao contrário de sua aparência rechonchuda, Bruno era na verdade uma pessoa inteligente. Claro, ele era lascivo também. Anteriormente, quando eles estavam movendo suas coisas para a nova base, eles viram uma mulher vindo da direção da cidade. Aquela mulher implorou e até se ajoelhou na frente dele para aceitá-la e deixá-la viver em sua nova base. Vendo a figura e aparência da mulher Bruno não hesitou e aceitou imediatamente. No entanto, após ser aceita, a atitude daquela mulher mudou completamente. Anteriormente, a mulher implorou e até ofereceu a Bruno que ela fará o que ele quiser desde que haja comida e abrigo. Mas depois de ser aceita, a mulher ficou cada vez mais puta. Ela se tornou intrometida e se considerava a senhora-chefe da base. Ela daria ordens a qualquer um, menos a Bruno. Bruno ficou zangado ao sentir que a mulher estava tentando se apoderar da base que ele havia construído meticulosamente. Até mesmo sua paixão local no vilarejo estava muito disposta a dormir com ele, pois ele tinha suprimento de comida quase ilimitado devido ao fato de lhe administrar uma loja de departamentos. Furioso, Bruno trancou a mulher dentro de seu quarto. No entanto, quem teria pensado que ela escaparia e até mesmo levaria sua preciosa adaga? Ao ouvir o relato, Bruno quase vomita sangue de raiva. Depois de ouvir que 3 de seus homens já estavam atrás dela, Bruno se acalmou e esperou pelas boas notícias. No entanto, o crepúsculo havia chegado, mas o trio ainda não havia retornado. Bruno então ordenou que 8 de seus homens procurassem em todas as direções cardeais por pares. Ele até interrompeu a sessão de um deles, e Bruno percebeu que ele estava descontente. Claro, não ousou falar. Depois de 2 meses sobrevivendo nesse apocalipse, Bruno havia se tornado contundente e faria o que quisesse. Este deleite dele foi passado para seus subordinados. De vez em quando, haverá sobreviventes procurando o abrigo. Bruno já havia formado sua base com mais de 30 homens no nível 1 graus. Bruno não quis acrescentar mais. No entanto, se houver uma nova mulher, Bruno e sua turma aceitarão imediatamente. Se a mulher for bonita, Bruno vai prová-la antes de passá-la para seus subordinados para brincar. Se a mulher não passa por seus padrões, então seu subordinado pode apreciá-los imediatamente. A noite havia chegado e apenas 3 dos 4 grupos retornaram de sua busca. Bruno ficou furioso, e confirmou que havia algo errado naquela direção. Ele estava prestes a sair com o grupo e procurar aquela direção para onde o último grupo tinha ido quando a mulher, que eles estavam procurando, voltou sozinha. Ela estava segurando seu estômago e estava ofegante. Apesar de estar zangado, Bruno decidiu deixá-la calma primeiro e interrogá-la depois. Bruno acenou, e um de seus homens trouxe água e ofereceu à mulher. A mulher pegou e engoliu rapidamente. Sua respiração já havia se acalmado e agora era a hora do interrogatório de Bruno. Bruno se aproximou dela e apertou seus cabelos desgrenhados. Ele levantou o cabelo da mulher e fechou o rosto na mulher. Bruno arregala os olhos e deixa vir à tona suas expressões mais severas. Onde está minha adaga? Sim, para Bruno, o punhal era mais importante que a vida de seus homens. Essa adaga, afinal, veio da garra de um morcego mutante. Bruno a obteve ao custo de 8 vidas. Foi uma batalha difícil, e Bruno colheu 2 garras de morcego mutantes durante esse tempo. Ele afiou mais as garras e então deixou um de seus homens colocar um cabo para transformá-lo em uma adaga. A mulher é conhecida como Eli. Pelo menos foi o que ela disse a Bruno. A mão direita de Eli ainda estava segurando seu estômago. Sua mão esquerda alcançou a mão de Bruno que estava segurando seu cabelo. Ela lutou para se libertar do aperto de Bruno, mas isso só piorou a situação em que ela estava. Mundo Zumbi capítulo 90. Eli e Bruno, confuso, agarrou o cabelo de Eli com mais força. Quem? Eli cerrou os dentes enquanto tentava remover a mão de Bruno em seu cabelo. Eu.
Eu vou te dizer, mas me solte primeiro. Ele gaguejou enquanto sua mão ainda tentava tirar a mão de Bruno. Bruno estalou a língua em aborrecimento. Se sua adaga não fosse importante para ele, ele já poderia ter dado um tapa nessa cadela no chão. Bruno deixou cair o cabelo de Ellie quando o corpo dela caiu no chão. Ela se levantou apressadamente e olhou para Bruno com raiva. Bruno não diminuiu mais seu tempo enquanto falava em tom de comando para Ellie. Falar. Ellie ficou um pouco confusa por causa do tom de Bruno. Antes de explicar tudo, porém, ela propôs sua exigência ou pagamento para relatar o assunto. Bruno balançou o braço no ar, fazendo a carne gorda em seu braço balançar. Diz. Ele ficou furioso com a ação de Ellie. Essa mulher é muito grossa. E parece que ela ainda não sabia a situação em que se encontrava. Bruno concordou com seu pedido absurdo, pois planejava acabar com a vida dessa mulher, de qualquer maneira. Seu pedido foi simples. Ela queria suprimentos de comida que pudessem durar mais de um mês. Segundo, ela queria uma arma. Ela queria ser a pessoa a matar o caraba mutante que acompanhava o homem de quem ela estava falando. Por último, ela queria que Bruno e os outros a libertassem. Bruno concordou imediatamente, mas no fundo já estava formulando um plano de como matar aquela mulher. Ao ver que Bruno realmente havia concordado, Elia ficou feliz ao começar a contar o que havia acontecido. Claro, ela alterou isso a seu favor. Por exemplo, ela disse que foi Nilo quem ordenou que ela se infiltrasse na base de Bruno e pegasse sua adaga. Ela disse que enquanto o trio tentava salvá-la, Nilo os matou e até jogou algumas palavras maldosas contra Bruno. Por último, ela disse que, no momento, a dupla que estava desaparecida na busca de Bruno estava enfrentando Nilo e está perdendo. Ela continua falando bobagens e mentiras para fazer Bruno acreditar nela e detestar o Nilo. Tudo isso foi por causa daquele carabao. Ela realmente iria seduzir Nilo naquele momento se Nilo voltasse. No entanto, ela notou o olhar peculiar do carabao e ficou desconfiada. Quando ela tentar aproximar-se do crocodilo adormecido, ela será bloqueada por aquele maldito carabao. E então, tudo ocorreu para ela que Nilo já estava desconfiado dela. Este maldito carabao foi realmente encarregado de monitorá-la. Foi então que, naquele momento, Elia decidiu fugir novamente. No entanto, ela foi novamente interceptada pelo mesmo carabao. Com muita relutância, Elia tentou atirar sua adaga na direção do crocodilo para distrair o carabao que o perseguia. Ela lembrou que o carabao estava tentando proteger o crocodilo e, de fato, o carabao estava realmente distraído, então a mulher conseguiu escapar. Ela já estava planejando ir para a próxima aldeia e tentou a sorte quando viu Bruno e os outros reunidos na entrada da base. Ele então formulou um plano para deixar os dois homens fortes lutarem entre si para que ela pudesse colher os despojos depois. Depois de ouvir sua história crível, Bruno ficou furioso e imediatamente formou todos os seus homens para confrontar aquele homem para mostrar quem é o verdadeiro chefe. Embora também haja mulheres em sua base, Bruno os deixou e só trouxe as 4 mulheres que estão mais próximas dele do que as outras. Aquela cadela mentiu. Bruno percebe isso e foi ficando cada vez mais furioso com a mulher. Bruno ainda não tinha certeza se o inimigo ainda tem esses tipos de bombas que ainda funcionam. Ele esperou um pouco mais e decidiu sair lentamente da cobertura da árvore para investigar se o inimigo ainda os tinha. Ele esperou por 1 minuto, mas o outro lado não havia disparado outro. Bruno assentiu e disse dentro de sua cabeça. Como esperado, foi a última bomba. Ele acenou para seus subordinados e disse, continue, essa foi sua última rodada de bombas. Bruno ignorou os corpos espalhados de suas mulheres e seus subordinados que estavam espalhados ao redor enquanto ele passeava na direção de onde a bomba tinha vindo. Desejamos no entanto, Bruno de repente ouviu outro som quando uma bomba estava vindo em direção a eles. Com pressa, Bruno se escondeu novamente em uma das árvores enquanto gritava enquanto corria, afastem-se. Abriguem-se nas árvores e nas casas. A turma de Bruno aprendeu com o erro do amigo. Depois que eles ouviram o grito frenético de seu líder, eles responderam imediatamente. Antes mesmo que Bruno pudesse chegar à árvore escolhida, seu grupo já havia se abaixado no chão para evitar os estilhaços que poderiam vir em sua direção. Bruno dá um suspiro. Embora ele não se importasse com a vida de seu subordinado, ele ainda sentiria arrependimento se todos eles morressem. Afinal, seu investimento para eles não pode mais ser reembolsado em dinheiro. Bem, não é que o dinheiro ainda tivesse algum valor hoje.
Felizmente para eles, a explosão desta vez não conseguiu tirar uma vida. No entanto, houve 2 feridos por causa dos destroços voando por toda parte. Bruno então teve uma ideia e gritou: "Vamos continuar, mas desta vez, faça uma grande lacuna entre cada pessoa." Bruno percebeu que seu inimigo só havia atirado quando estavam agrupados. Ele assumiu que, embora o inimigo ainda tivesse mais bombas, o inimigo se sentiria relutante em apenas jogá-las enquanto matava apenas uma ou até mesmo nenhuma. Do outro lado, Nilo ouviu o grito de Bruno claramente, e ele não pôde deixar de balançar a cabeça. Ele já esperava que algo assim acontecesse, então Nilo guardou os Nipping Slingshot e a caixa de balas explosivas dentro do espaço de armazenamento. A caixa de exploding bullet mais, ainda tem 8 tiros restantes. Como o que Bruno havia dito, Nilo não os usaria apenas para matar ou ferir uma única pessoa. Depois de armazenar a arma e sua munição, Nilo recuperou um pequeno dispositivo em forma de quadrado. Era o controlador de explosão para a mini-bomba que ele plantou antes. O alcance de explosão da mini-bomba pode ser alcançado até 10 metros se nada estiver obstruindo. Usando o controle remoto da mini-bomba, Nilo poderá detonar a bomba a 80 metros de distância da própria mini-bomba. O design do controle remoto da mini-bomba era simples. Era uma forma quadrada, tinha uma antena dobrável e um ponto vermelho no centro, que estava coberto por plástico rígido. Nilo esperou calmamente enquanto observava Bruno e a procissão de sua gangue. Aquela mulher ainda mantinha uma distância de 2 a 3 metros nas costas de Bruno. Nilo observava e notou como a mulher era astuta. No segundo tiro, no momento em que a mulher viu Bruno se movendo em direção à árvore, a mulher não esperou o aviso de Bruno e seguiu imediatamente em direção à árvore para se esconder. O grupo de Bruno agora caminhava enquanto se espalhava. Eles ocasionalmente tentam se esconder naqueles enormes troncos de árvores para evitar serem atingidos por uma bomba. Embora o Nilo não tivesse disparado mais bombas, eles ainda eram bastante cuidadosos e se abrigavam nas enormes árvores de vez em quando. 1, 2, 3. Nilo contava dentro dele enquanto calculava quantas pessoas ele poderia matar com apenas uma explosão. O grupo finalmente chegou à área onde ele plantou a mini-bomba. No entanto, Nilo ainda não pressionou o botão vermelho no centro do controle remoto, pois esperou calmamente pela oportunidade certa. Bruno agora estava na frente enquanto tentava se esconder de uma árvore para outra. Seu grupo seguiu atrás dele, fazendo a mesma coisa. A linha de frente do grupo já havia passado pela área onde Nilo havia plantado a mini-bomba. O grupo do meio estava se escondendo entre as árvores enquanto avançavam quando o som de uma explosão ecoou em seus tímpanos. Estrondo. O alvo do Nilo eram justamente as pessoas no meio da quadrilha de Bruno. Além de afrouxarem, na verdade eles estavam mais agrupados, em comparação com os outros. Daí a razão pela qual Nilo os escolheu como alvo. Nuvens de fumaça subiram enquanto as pessoas na frente e atrás do grupo olhavam para o meio, onde uma explosão de 10 metros acabara de acontecer. Algumas pessoas que estavam perto do alcance da explosão agora estavam cobertas de sangue. Eles não se banharam com seu próprio sangue, claro. Foi daquelas pessoas no meio que foram atingidas pelo sangue da mini-bomba. Essa explosão tirou 8 vidas no total e 4 ficaram gravemente feridas. Com isso, o grupo de Bruno ficou com 23 homens aptos que ainda podiam lutar. Bruno ficou furioso e gritou a plenos pulmões: "Se espalhe e corra para que ele foda. Eu me recuso a acreditar que ele ainda tenha tantos explosivos restantes." Bruno disparou e correu na direção de Nilo. Ele tirou a outra adaga que veio com a mesma origem da garra do morcego. A gangue de Bruno seguiu atrás dele com rostos selvagens enquanto se espalhavam para evitar serem mortos ao mesmo tempo. A mulher seguiu atrás de Bruno silenciosamente, mas ficou claro que ela estava tentando diminuir a velocidade de propósito. Nilo ficou bastante contente depois de saber que a bomba, que custou 50 pontos do apocalipse, havia tirado 8 vidas no total. Vendo as pessoas enfurecidas vindo em sua direção, Nilo pulou da árvore e ficou de pé na entrada da casa. Usando 2 de suas mãos livres, Nilo desembainhou a katana da libertação e a Kriegsmesser da agonia ao mesmo tempo. Ele descansou as 2 espadas no chão como uma bengala enquanto esperava a chegada do enfurecido Bruno e sua gangue. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.